Olá pessoal, estamos aí com o nosso 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para você sobre uma tendência bastante importante que a gente tem visto na área de projetos, que é o gerenciamento de portfólio. Eu tenho sido perguntado por várias pessoas sobre o que é gerenciamento de portfólio, quais os benefícios para a empresa na área de portfólio. E o que eu tenho a dizer é que portfólio nada mais é do que um alinhamento entre o planejamento estratégico, a estratégia empresarial e os projetos. O PMI no PMBOK, ele visou muito, ao longo aí de todas essas 3 edições, preocupar em fazer bem aquilo que foi definido, aquilo que foi estabelecido pelo projeto, ou seja, cumprir o prazo, cumprir os custos, atender o escopo. Mas a grande pergunta que a gente tem agora é o seguinte: adianta fazer bem o projeto errado? Então, o portfólio vem exatamente suprir essa lacuna. Ou seja, não adianta fazer bem aquilo que não contribui estrategicamente para a minha organização. Então, na verdade, eu tenho que fazer bem aquilo que tem que ser feito. E o gerenciamento de portfólio é como se fosse essa ponte que une o gerenciamento de projetos à estratégia empresarial. Então, ou seja, será que nós estamos fazendo os projetos certos? Então é como se a gente estivesse hoje dando um segundo nível ao gerenciamento de projetos, onde nós estamos buscando transformar a estratégia empresarial em ação através dos nossos projetos. E aí a gente consegue, então, agregar mais valor ao nosso trabalho. Exatamente por quê? Porque esse trabalho está alinhado com uma estratégia. E agora, recentemente, o PMI lançou o portfólio Standard, o Standard de portfólio, que é exatamente uma iniciativa no sentido de melhorar e aprimorar e dar um pouquinho de método e um pouquinho de forma ao portfólio de projetos. E, na verdade, uma outra pergunta que eu recebo muito é: portfólio compete com o PMO ou com o escritório de projetos? A resposta minha é não. PMO é uma coisa que complementa o portfólio. Portfólio é um conceito de trabalho onde você trabalha tipicamente visando alinhar a estratégia aos projetos. PMO, eu estou preocupado o quê? Em ter um escritório onde as melhores práticas de gerenciamento de projetos são utilizadas para favorecer o sucesso dos projetos. Quando a gente fala em implementação de um portfólio de projetos, a gente naturalmente tem que passar por alguns passos muito tradicionais. O primeiro passo, naturalmente, é um levantamento da situação atual que você tem dentro da sua organização e dentro dos projetos que você faz. Esse levantamento vai exatamente ver quais são os projetos que você tem e como seria a estrutura estratégica desse seu portfólio. Seria a ideia de você criar os principais indicadores do seu portfólio. Que tipo de indicador eu vou ter? Eu vou ter um indicador de prazo, onde, por exemplo, eu computo a duração projetada dividido pela duração prevista e crio um indicador em 3 faixas. Vermelho, se for, por exemplo, uma situação crítica. Amarelo, se for uma situação que exige cautela. Ou verde, uma situação dentro de uma normalidade. No segundo momento, eu faço o alinhamento. O que vem a ser o alinhamento? Vem a ser aplicar os indicadores que você criou dentro dos projetos que você tem, para exatamente ver, ao aplicar esse projeto, o que está dando vermelho, o que está dando amarelo, o que está dando verde dentro daquela iniciativa. Depois, eu tenho toda a fase de padronização, onde eu padronizo os índices para criar os meus indicadores globais, para indicar as minhas conformidades e não conformidades. Para aí, então, falar que eu tenho gerenciamento de portfólio. E o gerenciamento de portfólio é extremamente favorecido quando você usa técnicas como Balance Scorecard para isso. Você cria indicadores de 3 níveis, onde você, por exemplo, pontua 0 para o nível que não atende, 1 e 2 para o nível que atende totalmente, e a partir desse conceito, você consegue, através de um mapa estratégico, definir se o seu conjunto de projetos está ou não alinhado com a sua estratégia. Mas BSC é um assunto que nós vamos falar num outro podcast mais para frente. Um abraço a todos, boa semana.